Muito bom dia, meus amigos, caros colegas. É um prazer recebê-los aqui, tá? Eu sou o professor Medrado, Ricardo Medrado, sou o professor de Direito Administrativo e é um prazer imenso estar aqui na presença do doutos, senhores, senhoras, né? Vamos aqui estudar de uma forma nunca antes vista, pessoal, o Direito Administrativo. Nós vamos estudar com carinho essa disciplina, né? Uma disciplina que tem aquela dificuldade normal, como qualquer outra disciplina do direito, mas que aqui comigo nós vamos estudar de uma forma, por meio de gráficos, por meio de esquemas, né? Observações, vamos pontuar várias coisas do direito administrativo, né? Tudo isso pensando na sua aprovação. Perfeito, meus amigos? Vamos lá? Então, na aula de hoje, nós já vamos começar falando do tema regime jurídico administrativo, que é mais comumente conhecido como princípios do direito administrativo, tá? Tranquilo? Eu coloquei o slide aqui na tela, tá? Para servir de base de nosso estudo, tá aqui. Perfeito? Vou só colocar a cor. Pronto. Vermelho. Professor, o que é o regime jurídico administrativo? Bem, regime jurídico administrativo, nós vamos colocar um conceito, tá? Um conceito. Seria aquele conjunto de normas, regras e princípios que orientam a atividade administrativa, tá? Então, regime jurídico administrativo é um conjunto de normas. Essas normas podem ser regras, podem ser também princípios que orientam o exercício da chamada atividade ou função administrativa, tá? Perfeito. Professor, uma dúvida. Essas normas, regras, princípios, elas são de natureza pública, de natureza privada? Como é que é isso, professor? Os senhores, vocês sabem que o direito como um todo, ele se divide em dois grandes ramos, o direito público e o direito privado. O direito administrativo é uma disciplina que faz parte do direito público. Então, quando eu falo regime jurídico administrativo, eu me refiro a normas públicas, regras e princípios de natureza pública, tá? Diferente do direito privado. O direito privado, senhores, é o nosso. Particulares, iniciativa privada, tá? Então, nós estamos diante aqui de normas de caráter público, de natureza pública. Então, volta na tela aqui. Nós estamos diante, tá? Nós estamos diante aqui de normas, regras, princípios de caráter de natureza pública, tá? Professor, o regime jurídico administrativo, normas e princípios de natureza pública, eles oferecem o que? Eles proporcionam o que exatamente para a administração pública? Bem, isso é muito simples. Eles proporcionam poderes especiais. Em razão desse regime jurídico administrativo, a administração pública ela possui poderes especiais. Os poderes especiais você vai chamar de prerrogativas públicas. Então, você está diante aqui, pessoal, ó, senhores, vocês estão diante de prerrogativas de natureza pública. Perfeito? Ok. Professor, então o regime jurídico é um plus, né? A administração pública, ela, em razão desse regime, alcança um patamar bacana, bem superior em relação aos demais particulares.
Então, a administração só tem pontos positivos em razão do regime jurídico administrativo, em razão dessas normas, regras, princípios de natureza pública. É só ponto positivo, só favorece a administração pública? Ela só tem poderes, ela só ganha poder? Não. Ela sofre também restrições especiais. Restrições, limitações. Então não é só um ponto positivo, tem um ponto negativo também. São poderes e restrições especiais, né? Eu dou corda e puxo a corda também, para limitar a atuação da administração, né? Então, em razão do regime jurídico administrativo, eu tenho poderes e também eu tenho restrições especiais, tá? Eu tenho aqui, portanto, prerrogativas de um lado e limitações de outro lado. Perfeito? Então, tem um ponto positivo, poderes, prerrogativas, e tem um ponto negativo, restrições, limitações. Né? Porque não ia dar certo, pessoal. Se a administração pública ela só tivesse poderes, ponto positivo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, não ia dar certo. Ela iria praticar atos de abuso. Perfeito? Ela iria ser uma administração autoritária. Ela iria praticar atos que não respeitassem, que não respeitam os nossos direitos. Ela não iria respeitar as nossas liberdades individuais. Tá? Então, o legislador, já pensando nisso, tratou de instituir também restrições, limitações especiais, para ficar equilibrado, um meio termo, poderes e restrições, tá? Mantermos um equilíbrio aí. Perfeito? Então, o que é regime jurídico? Conjunto de normas, regras e princípios que orientam o exercício da atividade administrativa. São de natureza pública ou privada? As normas que eu vou estudar aqui, professor, esses princípios são de natureza pública. Você está no ramo do direito público. O regime jurídico, ele proporciona poderes especiais, prerrogativas? Sim. E restrições e limitações especiais? Também. Tá? Exemplo de restrição, só para você entender que eu vou falar logo a pouco, daqui a pouquinho, mas só para te antecipar, uma restrição especial. Eu quero contratar. A administração pública deseja contratar, celebrar um contrato. Ela tem liberdade para contratar com quem quiser? Não. Ela tem que licitar. Tem que licitar para contratar. Então, uma restrição é uma limitação. Ela não tem a mesma liberdade que nós, particulares, temos. A liberdade de contratar com quem quiser. Outra restrição especial. A administração pública, ela pode contratar quem ela quiser, professor. Contratar para prestar serviços o pessoal que ela quiser? Não. Para contratar pessoal, né, ela tem que celebrar concurso público. Perfeito? Então, a necessidade da administração pública de licitar, realizar concurso público, são restrições que fazem parte do regime jurídico administrativo. Tá? Poderes especiais, nós sabemos bem. Poderes especiais é desapropriar o imóvel, é um poder especial da administração pública. O poder de polícia é um poder especial também. Tá? Tranquilo, meus amigos? Perfeito? Então, atento a isso, tá? Prerrogativas e restrições, fruto do regime jurídico administrativo, de natureza pública ou privada? Pública, tá? Perfeito. Professor, quais são os dois pilares, as duas vigas de sustentação desse regime, professor? Tá aqui, ó. Tá aqui. As duas vigas de sustentação, supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público. Perfeito, meus amigos? Então, é como se você tivesse um prédio, um edifício construído em cima de dois alicerces. As vigas de sustentação desse edifício são chamados pela professora Marinella de supra ou super princípios. Né? Então, nós temos aqui, portanto, dois supra-princípios.
dois super princípios. Tranquilo? Supremacia do interesse público sobre o interesse privado, indisponibilidade do interesse público. São as chamadas pedras de toque do direito administrativo. Grave bem essa expressão, tá? Pedras de toque do direito administrativo, do regime jurídico administrativo. Perfeito, está aqui as duas pedras de toque, vigas de sustentação, pilares, supra-princípios. O regime foi construído em cima dos dois aqui, né? Eu falei que o regime ocasiona o que agora há pouco? Falei o quê? Prerrogativas, restrições. Está aqui. O princípio da supremacia é ele que proporciona prerrogativas. Um ponto positivo para a administração pública. Por outro lado, é um da indisponibilidade do interesse público que proporciona um ponto negativo para a administração pública. Ela ter que se sujeitar a determinadas limitações. Está aqui. Prerrogativas plus restrições menos. Tá? Perfeito? Tranquilo. Diga-se de passagem, professor, esses dois supra-princípios, eles têm previsão expressa na Constituição Federal, professor? Não, não tem. Esses dois supra-princípios, eles são implícitos. Eles são implícitos na Constituição de 88. Eles estão escondidos, eles estão subentendidos ali. Você lê a Constituição, você analisa as suas normas e você percebe que por trás, o fundamento de tudo ali, são esses dois princípios aqui, né? Então, são os princípios basilares, supraprincípios, superprincípios, pedras de toque, implícitos na Constituição. Professor, eles têm natureza constitucional? Tem. Tem natureza constitucional, mas são princípios implícitos. Eles não são expressos. Professor, vi uma questão de prova perguntando se a supremacia e a indisponibilidade seriam princípios de natureza infralegal também. Tem alguma lei, algum ato infralegal que prevê os dois princípios aqui? Sim. Esses dois princípios, eles estão previstos de forma expressa na Lei 9784, tá? Então, são princípios de natureza implícita na Constituição, mas de natureza expressa na Lei 9784 de 99. Tá? Então, a natureza dos princípios muda, se altera, tá, pessoal? Na Constituição, natureza implícita. Na lei, que é um ato infralegal, uma norma infralegal, princípios expressos. Tranquilo? Tá? Beleza. Professor, e qual a função desses supraprincípios? Qual a função deles? Bem, claro, é óbvio que eles têm uma função. E a função desses dois princípios é que eles orientam a compreensão do ordenamento jurídico. Eles orientam a compreensão do ordenamento jurídico como um todo. Eles consagram os valores fundamentais do sistema jurídico. Consagram valores fundamentais do sistema jurídico. Meus amigos, o sistema jurídico brasileiro como um todo, ele está
alicerçado sobre esses dois pilares aqui. São eles que orientam, que eles servem de medida de interpretação. Eles auxiliam, ajudam na interpretação, na compreensão das demais normas do direito administrativo. Tá? Então eu quero que você anote isso aí, que eles orientam a compreensão do ordenamento jurídico como um todo. Professor, o que é ordenamento jurídico mesmo? Ordenamento jurídico é o conjunto de todas as normas do direito brasileiro. É o conjunto de todas as normas, de todas as leis do país. Tá? Então eles orientam a compreensão do ordenamento jurídico. Eles consagram os valores fundamentais do sistema jurídico. Eles têm caráter interpretativo. Função interpretativa. Eles auxiliam quem? O intérprete. Na aplicação das normas, das regras de direito público de natureza pública. Tá? Tranquilo, meus amigos? Beleza, né? Professor, eu vi numa questão, um enunciado, ele dizia mais ou menos o seguinte, que os princípios, os supraprincípios do regime jurídico administrativo têm também a finalidade de suplementar, olha essa palavrinha, suplementar as demais fontes do direito. Aí a questão perguntava se era certo ou errado. Os supraprincípios, supremacia e indisponibilidade, têm a finalidade de suplementar as demais fontes do direito. Pessoal, quais são as fontes do direito? Lei é a principal delas, né? Constituição Federal, que está acima da lei, inclusive. Constituição, lei, costumes, princípios gerais do direito, doutrina, jurisprudência. Nós temos as fontes do direito que estão previstas no Código Civil, na verdade, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Você já deve ter ouvido falar da LINDB, né? A LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele estabelece quais são as fontes do direito, fontes primárias e secundárias, né? Não vem ao caso falar agora, porque aqui é direito administrativo e não direito civil. Mas o que nos interessa nesse momento é, professor, diante da ausência de alguma norma, diante da lacuna normativa. O que é lacuna, pessoal? Vazio, espaço a ser preenchido. Professor, como é que o intérprete vai fazer para solucionar um determinado caso concreto? Diante de uma eventual lacuna normativa, ausência de norma, ele fez uso das fontes do direito e ainda assim não conseguiu suprir a lacuna normativa. Ele vai fazer uso dos princípios, supraprincípios aqui. Sim, então acrescente aí. Tríplice finalidade dos princípios do regime jurídico administrativo, que é o que nos interessa, né? Você vai colocar aí também que eles, suplementam as demais fontes do direito. Perfeito. Meus amigos, anotem, por favor, registrem, tá? Quais são os fins, a finalidade dos dois supraprincípios do regime jurídico administrativo? Função orientadora, consagram valores e função suplementar. Certo? Perfeito. 3 finalidades dos princípios do regime jurídico administrativo. Os basilares, os supraprincípios, pedras de toque, né? Ah, professor, é por isso
que ouvi uma vez uma questão se referir à tridimensionalidade. Olha isso, pessoal. Três, dimensionalidade, 3 dimensões. Tridimensionalidade dos princípios jurídicos do direito administrativo. Está aqui. Correta a questão. Você nota uma tridimensionalidade. 3 finalidades, 3 dimensões dos princípios aqui. Função orientadora, função valorativa, representam valores, função suplementar, suprem lacunas, ausência de norma. Né? Perfeito? Então, essa palavrinha, anote. Né? Você tem aqui a, abre aspas, tridimensionalidade. Tridimensionalidade desses supra-princípios aqui. Beleza? Tranquilo, meus amigos? Correto? Vamos continuar. Professor, antes de falar de cada um deles de modo específico, o que é que eu preciso saber nesse momento inicial da aula? Bem, nós temos, além dos supra ou superprincípios, os demais princípios que deles decorrem. Ó, quais são eles? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? Eficiência. Depois eu corrigi aqui, tem um izinho aqui. Eficiência. Tá? Então, nós temos aqui os 5 princípios que são decorrência dos supra-princípios. Né? Então, existe, você percebe, meus amigos, uma hierarquia nesse aspecto da tridimensionalidade dos supra-princípios e da unidimensionalidade dos demais princípios básicos aqui, deles decorrentes. Tá? Então, meus amigos, é isso que nós vamos estudar. Tá? É isso que nós vamos estudar no decorrer das aulas. Perfeito? Ok? Pronto. Vista essa explanação geral do que nós vamos estudar, de qual é o nosso objeto de estudo, tá, meus amigos? Regime jurídico administrativo, nós já passamos para o estudo individual de cada um dos princípios. E nós vamos começar de modo específico pelo princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Então, nós vamos pegar pesado aqui, vamos analisar um por um, tá? E nós vamos pegar primeiro esse daqui, tá? Princípio da legalidade. Professor, primeira observação. O princípio da legalidade surgiu a partir de quê? Teve origem em qual fato, professor? Em qual fator? Qual é a causa que deu origem ao surgimento do princípio da legalidade? Estado de Direito. Anote isso aí. Né? Então, ó, o princípio da legalidade teve origem no chamado Estado, com inicial maiúscula, tá? Estado de Direito. Professor, que expressão é essa? O que é que significa Estado de Direito? O E com inicial maiúscula. Estado, escrito com inicial maiúscula, significa país, né? República Federativa do Brasil. Então, quando eu falo Estado de Direito, significa dizer o quê? Significa dizer que todos aqueles que se encontrem no território brasileiro, estão sujeitos ao império da lei, tá? Todos aqueles que se encontrem no território brasileiro estão sujeitos ao império da lei. É uma subordinação de todos ao poder da lei.
É isso que significa Estado de Direito. Significa, em outras palavras, submissão à legalidade. Tá? Nós temos, então, no nosso país, uma verdadeira submissão à legalidade. Eu nunca me esqueci disso aqui, pessoal. Eu errei uma questão de prova em 2005. 2005, na época que eu fazia concurso para tribunais, né? Caiu uma questãozinha lá. Qual é o fator histórico que deu origem ao princípio da legalidade? Era mais ou menos assim a questão. O princípio da legalidade teve origem em qual fenômeno histórico? Em qual fator histórico? Estado de Direito. Tá? Perfeito? Então, primeira informação é essa daí. Tá? Professor, o princípio da legalidade. Todos se sujeitam ao poder da lei. Subordinação plena à lei. Mas o que é lei, professor? Um detalhe importante é esse. Qual é o significado da palavra lei? Do termo lei. Lei aqui significa o quê? Bem, vem o ilustre professor Marcelo Novelino, né? E diz o quê? Não. Bloco de legalidade. A palavra lei, o termo lei, ele está inserido num verdadeiro bloco de legalidade. Esse bloco de legalidade é só para você perceber, fazer você perceber que lei não é apenas lei no sentido estrito do termo. Não é apenas a lei propriamente dita. A palavrinha lei, ela é utilizada aqui no sentido mais abrangente, no sentido ampliativo. A palavrinha lei, o termo lei aqui, então ele tem um sentido abrangente. Ele tem um sentido ampliativo. A palavrinha lei faz parte de um verdadeiro bloco de legalidade. E o que é que está dentro do bloco de legalidade? Todas as espécies normativas previstas lá no artigo 59 da Constituição de 88. Esse é o bloco de legalidade. Esse daqui, artigo 59. Né? E o que é que nós temos no artigo 59, professor? Nós temos lá emenda constitucional. Nós temos leis ordinária, complementar, delegada. Nós temos medida provisória, decreto legislativo, resolução legislativa. Todas essas espécies normativas do artigo 59 estão inseridas no conceito de lei, no significado de lei, como é utilizado aqui dentro do princípio da legalidade. Aí o professor Novelino chama de bloco de legalidade. Né? Perfeito? Então faça esse registro aqui também. Professor, tríplice fundamento constitucional. Tríplice fundamento constitucional. Quais são os 3 dispositivos da Constituição, professor, que tem a ver com o princípio da legalidade? 3. Tríplice fundamento. Anote aí. Anote aí. Nós temos o artigo 37. Nós temos o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, e nós temos também o artigo 84, inciso 4. 84, inciso 4. Anotem esses 3 dispositivos, todos eles da Constituição. Todos da Constituição de 88. Tá, meus amigos? Eu vou dar uma pausa aqui só por causa do bloco de 30 minutos que vai fechar, mas já eu já retorno.
tá? Grande abraço.